É isso E aí, aí, galera. galera? Começa mais um episódio do Zion Podcast. E você, bebê, como é que você tá? Estou bem, e o senhor? 100%. E hoje o nosso episódio vai ser um episódio fantástico, hein? Vai ser exclusivo. Justamente. Vai ser, galera, com a Patrícia, mãe da Giovana, que teve aquele caso aqui em Brasília, que ela sumiu no colégio, né? Que ela tava no colégio, Sim. sumiu, desapareceu. E aí teve a mobilização da galera aqui de Brasília. Já já a gente conta e apresenta a Patrícia também. Mas, Conosco também vai estar a doutora Jane Kleber, que é a delegada da Polícia Civil, vai estar dando um apoio aqui para a gente. E é isso, já já a gente apresenta elas e vocês vão passar a conhecê-las, né? antes de tudo, vocês, nosso Instagram e TikTok, Zion PDC, YouTube, Spotify, Zion Podcast. É isso aí, galera. Então vamos lá, bebê, não tem muito que enrolar, né? Você Vamos tá já bem, tá de apresentar? Tô férias, bem, tá tô ótimo. tranquila. Amém, glória a Deus. Chega a tá com a pele brilhando, só porque tá de férias, acordando mais tarde. Ai, nossa, gente, eu acordo 4h40 da manhã só pra pegar a van. E hoje tá o quê? Acordando 11 horas da manhã. Olha 11 que horas da diferença, hein, manhã. galera? Ai, glória. Que beleza, queria estar nessa fase também. Mas é isso aí, bebê, vamos apresentar? Bora. Aqui estamos aqui com ela, né? A Patrícia Manda Giovana. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vir explicar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu. E também alertar mães sobre adolescentes, sobre pré-adolescentes. E sobre o caso, né, que aconteceu, né? Uhum. Também estamos aqui na nossa bancada aqui, nos dando apoio para a gente, a doutora Jane Kleber, né, a delegada da Polícia Civil, como eu falei no início. Obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite também. Boa tarde aos ouvintes e muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar esse tema que é tão atual, tão importante, né? Que carece de tantos esclarecimentos e orientações para essa garotada que está aí, para os pais, né? Que sempre ficam muito confusos em relação a esses temas. Que dá Então, a muito... gente está aí para participar. É isso aí, muito obrigado. Patrícia, qual foi a motivação que você teve de ter aceitado o nosso convite? Porque está sendo uma exclusiva aqui, você não falou para ninguém, né? Não. Só foi só no seu Instagram, né, que a gente viu, né, o caso acontecendo, né, pelo que você estava falando. Mas aí a gente entrou em contato com você. Aí qual foi vou lá no podcast do Flaviano e da Malu, no Zai Podcast, para dar essa exclusiva para gente. Assim, eu já aceitei de cara até por conta de várias gente te alfinetar, falar mal e não saber a realidade dos fatos. E assim, é uma forma de eu mesma estar esclarecendo para várias mães o que elas podem fazer para não acontecer o que aconteceu comigo, acontecer com elas. Sim. Então, esse é um das primeiras coisas, assim, mais importante, né? Sim, sim. No dia 14, né, que aconteceu o Isso. caso. Uhum. Aí você estava Eu estava no no trabalho. trabalho e, de repente, como é que foi? Como você É. percebeu que ela tinha sumido? Ela sai 4h30, ela acorda 4h30 da manhã, pega a van 6 horas e chega na escola 7h20. Ela assistiu todas as aulas normais e, no final, quando a van foi buscar, o rapaz da van ligou pra gente falando que ela não estava no ponto que ele pega todo dia. E aí ele já ligou, aí o Charles, meu esposo, ligou pra ela, o celular dela estava desligado. Aí o Charles falou assim, não, pode deixar que eu vou ir. Aí, na mesma hora, a gente já saiu do trabalho e foi direto para a escola. Chegando lá, realmente, ela não estava. Aí o diretor, todo assistente, olhou as câmeras, tudo certinho. Ela realmente saiu da escola no horário certo. E aí, a gente já começou o alvoroço sem saber o que fazia, sem saber o que tinha acontecido. Foi Eu fico imaginando o desespero que dá isso mesmo. da mãe, né? Porque essa situação a gente vive muitas vezes nas delegacias. Então, você saiu, fugiu a rotina e fala, foi sequestrada. É a primeira coisa que vem na que vem cabeça. na cabeça, realmente é isso. E acontece muito isso, doutor, dessa idade, o pessoal de 13 anos, ou como é que é? Ou tem também as mulheres mais velhas, como é que é o Sim. caso da polícia? É porque a gente não pode antecipar, né? Como você mesmo falou, estou aqui me segurando. Mas como você mesmo disse, essas questões são comuns, né? Mais comuns que as pessoas pensam. Então, esses relacionamentos, a forma como aconteceu... Mas aí eu preferi fazer esse comentário um pouquinho na frente. Tá. Mas só para dizer assim, que é muito comum realmente
E especialmente com jovens, né? O jovem está ali, você orienta, faz tudo certinho. Você nunca vai esperar uma atitude dessa. Porque você fala, a educação que eu dei, o jeito que eu criei, o tanto que eu oriento, depois que você descobre exatamente como aconteceu, você fala, não é Não possível, acredito, não acredito que isso possa ter acontecido. Mas a gente tem que entender, assim, você tem que se tranquilizar, que isso é normal. As adolescentes, jovens, crianças, são cabeças pensantes, por mais que você oriente, tem a sua orientação, mas tem ela própria. Isso. E outras pessoas que interagem com eles. Uhum. Então, aí vem esse terceiro que interagiu, e acabou mudando tudo O que a gente ensinou. que você né? orientou ali, ela verdade. acabou fugindo um pouquinho. É. Mas, graças a Deus, está tudo certo. né? Isso. E ela ficou sumida quantos dias? 4 dias. 4 dias? No 4º dia ela foi encontrada. E nesses dias o que você estava sentindo? Eu não consigo nem falar. Mas é muito ruim, é uma angústia muito grande no coração. Assim, você não dorme, você não come, você não quer nem tomar banho, na verdade. Você fica desorientado, sem saber o que você faz. À noite é pior, porque à noite você não sabe o que está acontecendo, o que pode ter acontecido. Passa mil coisas na cabeça, né? Muitas. E a família, assim, no geral. Vocês são o quê aqui? Você, sua filha, seu esposo, tem uma família grande? Como é que é? Não, lá em casa é só eu, ele, meu filho e ela. Só 4 pessoas. Aí tem minha mãe que mora perto, primo, moram perto da gente. Todo mundo ia lá para casa. Assim, parecia um jogo do Brasil. Todo mundo... todo mundo aglomerado mesmo. Minha mãe doida, querendo ficar na porta da delegacia. Mas não tinha o que fazer lá, né? Mas vocês chegaram a sair, pegar o carro, sair? Sim, a gente recebeu várias denúncias. O pessoal ligava, eu vi ela em Samambaia, a mochila assim, assim, assado. A gente corria, pegava o carro, rodava lá, nada. Vimos ela aqui no setor comercial sul. A gente veio também de madrugada. Nossa. Aí foi muito ruim. Isso é fake, né? Tem algumas Acontece pessoas muito. que falam fake. Eu acredito que foi. Tinha um rapaz mesmo que comentava nas fotos lá no Facebook. Só ele viu ela 3 vezes. E aí viu ela aqui no setor comercial, viu ela lá no Recanto das Emas. Eu falei, ela tá andando de quê? Que ela tá andando tão rápido assim. E aí, dava pra ver que era fake. Tipo, eu não entendia o intuito da pessoa fazer uma coisa dessa. É muito maluco, é um pouco de irresponsabilidade das pessoas, né? Se vocês tiverem conhecimento, vocês vão ficar assustados com a quantidade de pessoas que passam trote para o SAMU, para a própria Polícia Militar. E, assim, é só aquele desejo de falar, trolei. Fui eu que fiz. E foram atrás, e sem saber que está gastando a máquina pública no caso do desaparecimento. 1 minuto pode ser, assim, fatal para aquela pessoa. Por quê? Quando ele dá uma informação errada, vi no setor comercial, agora está na Samambaia. Tanto vocês como a polícia, ela vai deslocar toda a energia em busca daquela informação, que pode, num caso realmente que seja muito grave, que a pessoa corra risco de vida, levar à morte dessa pessoa, porque você está buscando informações erradas. Infelizmente, nessas situações, a polícia trabalha com informação. Então, é assim, você pega aquela gama de informação, de denúncias anônimas, e aí nas denúncias tem um monte que a gente usa o termo na polícia, um jargão, dizer que é jogar para o alto, que joga a gente para o alto, porque é simplesmente mentira, é alguém de gracinha. Então, essas pessoas, elas não têm a noção do quanto elas atrapalham quando tem esse comportamento. Então, é vontade de aparecer. É como se fosse pegar carona num evento alheio. Tem alguém que essa notícia está bombando. Então, quando ela vai ali e faz um comentário e que todo mundo reposta, ou que todo mundo curte, ou que todo mundo fala alguma coisa, ela ganhou 1 minuto de fama em cima de um problema do outro. Então, quando é uma situação bacana, divertida, tudo bem, mas quando é uma situação de desaparecimento, que pode ter morte, que é um caso sério, realmente é muito grave, traz muitos transtornos para a gente, porque realmente muda a investigação. Você falou aí alguma coisa assim, ó. Aí só quando teve essa situação é que a polícia mudou a forma de pensar. Porque é isso, a gente tem que ir caminhando com o que tem. Nesses casos, a oitiva das famílias, né? A sua fala do pai, das amigas, da escola, do diretor, é que vai criando para nós um caminho. E você vai trabalhando em cima disso. Então, nesse momento, uma informação equivocada, uma notícia falsa, um postzinho ali já muda tudo. E, às vezes, quando você fala, desculpa, dá ideia pro capeta, porque aí o povo fala assim, olha que bacana, eles vão mudar por minha causa. Então, assim, é querer se fazer importante no momento desse. Nem que seja dando uma notícia falsa para mudar tudo. Mas nesse caso não tem como pegar essa pessoa que está produzindo isso? Sempre é possível.
As pessoas acham que internet é uma terra sem lei, que ninguém está vendo, que ninguém pode identificar. A polícia pode. A gente consegue, a partir do IP da máquina, toda a máquina, toda, produz um IP. Ali tem uns que são randômicos, né, que vai mudando. Mas a partir daquele IP você consegue plotar onde é que aquela pessoa está. Então, quando a investigação, quando a gente está focado na investigação, tem uma equipe ali o tempo todo trabalhando em cima daquele caso. Então, todas essas informações são checadas. Então, a gente pega a informação, vai lá no perfil, consegue identificar o perfil, a gente faz buscas e faz contato com o Google, Instagram, com o Facebook. Às vezes demora um pouco, porque a sede dessas empresas é fora do Brasil. Então, tem todo um protocolo para você conseguir se comunicar, falar e fazer esses pedidos. Mas a gente faz esses pedidos e você consegue ali identificar a pessoa. A gente sabe que tem a tal chamada Dark Web, que aí tem alguns que não é regra. Que aí sim, são hackers mesmo, e eles conseguem ali desviar a atenção da gente e produzir alguma coisa enganosa. Mas, em regra, quem faz esses comentários tal é gente comum, normal, que o IP fica registrado e você consegue ir lá e chegar à pessoa que fez. Só para fazer a maldade mesmo, né? Infelizmente. Mas a gente consegue chegar, então é importante dizer a essas pessoas que Cuidado. cuidado, porque com essas injúrias, às vezes, aproveita, né, e fica ali esculachando, fala, dá aquelas opiniões que passam de meras opiniões, que já é um xingamento, que já está te ofendendo. Então, a gente consegue alcançar essas pessoas. E como era a sua relação com a sua filha? Tipo, ela saía muito? Ela dormia na casa dos amigos? Ou vocês conversavam muito? Vocês eram bem próximas, amigas? Sim, a gente sempre foi bem próxima. Eu sempre deixei tudo bem certinho para ela. Ó, Giovana, tem um namoradinho, fala pra mamãe, sabe? Eu sempre falei assim, até porque ela já tá fazendo 13 anos, então ela já tá virando uma mocinha, né? Eu sempre falei muito sobre isso com ela. Ela não saía, nunca dormiu na casa de nenhum amigo. No máximo que ela ia dormir é na casa do irmão do meu marido, que mora com a avó. Então, Família. assim, família. Nunca foi para casa de ninguém, nunca saiu, nunca foi para festa. Assim, todas as festas sempre era assim, família, né? Nunca saiu sozinha. Então, Ela é bem tranquila. ela é tranquila, muito, muito tranquila. Por isso o susto. Mas, tipo, nesses dias antes do desaparecimento dela, teve algum comportamento diferente? Olha, pra te falar a verdade, antes do desaparecimento eu não tinha sentido nada diferente, assim, não vi ela triste, não vi ela, pra mim tava normal. Só que depois que desapareceu, eu fui ligando algumas coisinhas que eu vi que ela tinha mudado o comportamento, que foi até a comida, ela para de comer. Quando ela está ansiosa, ela para de comer. Então, ela come pouco e realmente ela estava assim. E começou a ficar mais dentro do quarto. Quando ela fica mais dentro do quarto, eu sinto que ela está com ansiedade. Então, aí a gente tem que começar a conversar com ela. Só que eu fui perceber isso depois que aconteceu. É que a gente vai ligando na situação, né? Isso, Você vê, tu acha que é normal, que é comum ali. Tá normal. Ela chega da escola, arruma a casa, faz a comida dela, toma banho, depois vai pro quarto, faz o dever, aí vai mexer no celular. Aí, 9 e pouco, ela dorme, que ela acorda 4h30, então tava a rotina da mesma forma. Não tava diferente. No processo, né? Aí, no caso lá, ela sumiu. Caramba. Aí vocês foram o quê? No momento que ela sumiu, a gente já foi pro colégio. Certo. Aí lá o diretor puxou as câmeras, já demorou um pouco até a gente ver, e realmente ela saiu da escola e aí foi a hora de ficar desorientada, achando que tinha sido sequestrada, alguma coisa assim. Depois de, acho que umas 3 horas já que a gente rodou ali o comércio todo. Mas vocês não foram para a delegacia, não? Nesse período, não. Processo, não. Até porque muita gente falou assim, não adianta, só depois de 48 horas que eles registram. Então, nesse momento de umas 3 horas, a gente não tinha ido na delegacia. Nós mesmos fomos procurar ali perto. E aí, nada. Aí foi quando o diretor falou, vamos falar com os amiguinhos. Certo. Aí a gente foi para a delegacia, registrou a ocorrência e fomos conversar com os amigos. Aí os amigos... Como que vocês conversaram com os amigos? O diretor ligou para eles. Porque a aula já tinha acabado, né? Já tinha acabado. Eles ligaram. Ele ligou aí, falou com uns 3 amiguinhos que é mais próximo dela. E conversou com a pedagoga da escola, que ela sabe quem anda com quem. Certo. Aí a Giovana gosta de andar com fulano, ciclano, beltrano. Aí ligou para eles. E aí, no primeiro instante, eles ficam bem fechados, eles não falam. Até por medo, né?
Aí ligou para a mãe, vê aí se fulano sabe de alguma coisa, tal, tal. Depois de uns 2 dias, um amiguinho falou, olha, eu vi a Giovana conversando com um rapaz mais velho no WhatsApp. E a Giovana tem 13 anos, correto? 13 anos. Mas quando o amiguinho falou, a polícia já estava procurando ela? Ou... Já estava 2 dias bem... E eles nem dormiram, nossa. Não, mas nesse processo aqui, que vocês estavam no colégio, aí vocês não tinham... Só fez a ocorrência, né? Boletim, né? Isso. E aí vocês voltaram para o colégio para poder estar conversando com a diretora e com os amigos, não é isso? Isso. Tá, entendi. Aí eles ligaram, aí deram essa informação depois, né, pra gente. Eu conversei com eles pelo WhatsApp, os amigos dela. E aí um deles falou isso, falou que tinha visto ela conversando com um rapaz mais velho. Aí ele só falou, tia, tia, eu não sei quem é, mas eu vi que não é um amigo da gente, não é da nossa idade. Uhum. Aí eu já fiquei assustada. Eu falei, tá conversando com algum homem, né? Sim. E aí aí um outro amigo falou, eu vi ela dando a localização aqui da frente da Unip. Uhum. Então ela tinha mandado o endereço para alguém. Nessa hora eu já pensei, não foi sequestro, não foi nada disso. É porque ela passou, né, a localização, tudo, Mas né? aí então... você passou essas informações para a delegacia? Tudo, Aí um outro amigo já falou, tia, a mochila dela estava cheia de roupa. Então ela... Aí foi na hora que a polícia falou, não, ela tá bem, a gente só vai descobrir onde ela tá. Porque ela saiu daqui com alguém, ela não foi sozinha. E aí, como ela tinha levado uma roupa, ela tinha ido de caso pensado. Aí foi quando a polícia foi atrás das câmeras do colégio. Próximo ao colégio. Foi até que saiu, né, uma foto, né, da câmera que ela saindo do colégio, não foi? Não, aquela câmera lá é da escola. Sim. Aquela câmera não Não deu foi pra... não foi do dia, não. É do dia que ela saiu. Certo. Do dia que ela saiu. Só que aquela filmagem é só de dentro da escola. Ela saindo de dentro da escola. Entendi. Aí aquilo ali é só para registrar que ela assistiu a aula normal e saiu. As câmeras que foi pega foi tipo de condomínio, casa, faculdade ali próximo. Próximo do local ali. Que foi quando uma câmera registrou um carro parando e um rapaz chegou e mandou ela entrar no carro. Ele veio de Uber. Entendi. Eu não sei se ele chamou o Uber ou se ele veio nesse Uber. E nesse caso, doutora, que acontece bastante, que a filha dela já levou, né, a roupa, tudo direitinho. Acontece muito isso? Como é que é o fato? Então, aquilo que eu estava colocando no começo, né? Ela tinha ali uma conversa, tinha uma intenção, queria fazer, e a surpresa da família. Agora, normalmente deve ter outras não, deve ter muitas mães nos ouvindo, né? E que talvez tenham passado por isso e elas podem ficar se culpando. Mas não existe ninguém para ser culpado nessa situação, né? Porque a mãe fez tudo o que tinha que fazer. Orienta, educa, pagava uma van que ia buscar, tinha a hora certa, tanto é que ela tinha um controle, né? Falou rapidamente com a pessoa da van, falou com a direção da escola. Então, ela fez tudo certo como mãe. Mas, ainda assim, a garota se organizou, pegou uma roupa, guardou, preparou, já saiu de casa pensando, é isso que eu vou fazer. Então, a coisa certa a ser feita. Primeiro procurou, mas rapidamente procurou a polícia, envolveu a polícia, que é quem tem condições de investigar, de entrar nas casas, tem autorização para isso. E tanto deu certo que em 4 dias ela acabou sendo localizada, né? Certo. Então, isso acontece e aí aconteceu, comunica a polícia. E deixa que a polícia faça a atuação. Ponto. E não se culpar por conta disso, porque, na verdade, são aquelas situações que você não imagina. Isso não faz dela uma má garota, não faz dela isso. Simplesmente foi a situação. Com certeza, o maior que estava falando com ela, Sim. persuasivo, uma menina com apenas 13 anos, imaginou ali que estivesse tendo um relacionamento. Você consegue ver isso? Imagina, com pessoas adultas. Isso acontece com adulto? Acontece de adultos iniciarem verdadeiros relacionamentos, ter a sensação que estão noivas, né? Tem gente que começa a namorar, fica noivo, sem nunca ter visto a pessoa. E desenvolve um sentimento mesmo de paixão e nem sabe quem está do outro lado. Às vezes as pessoas fazem chamada de vídeo, essas histórias de estelionato que a gente costuma ver, né, que envolve adultos.
A pessoa faz a chamada de vídeo no local escuro. Quando faz, né? A pessoa nunca não consegue perceber, olhar direito qual é a situação. E aí engana, conta histórias mirabolantes. Que quando você ouve, você fala assim, ó, eu não acredito que um ser humano acreditou numa conversa dessa. Que caiu nessa, né? verdade. Mas cai, porque assim, é a fragilidade emocional das pessoas. Então, no começo ali, aquela conversa é muito boa, elas se sentem enredadas. E, geralmente, o estelionato, quando envolve adulto, é assim. Faz a pessoa se apaixonar. E ela consegue se apaixonar por alguém que ela nunca viu. Não tem toque, nem nada, que está do outro lado do mundo. Aí depois vem aquele famoso golpe, né? Quero voltar para o Brasil, estou numa guerra, tenho dinheiro para repatriar. E aí, de algum jeito, você tem que mandar dinheiro. Ó. Você vai receber dinheiro, uma mala de dinheiro, mas você precisa mandar um dinheiro antes para eu ajeitar aqui alguma coisa. Quando a pessoa percebe, está apaixonada e caiu num golpe. A situação é tão esdrúxula que as pessoas ficam tão envergonhadas que muitas delas nem procuram a polícia. Que aí que cai na real e fala, meu Deus do céu, Como eu caí nisso? como é que eu caí nisso? Então, são pessoas adultas, adultos, profissionais, pessoas sérias, e acabam se enredando, porque a mente da gente é isso, né? Fica confusa. Quem está do outro lado está sempre preparado para isso, para usar os argumentos que a própria pessoa fornece para saber como é que ganha ela. E então, ela acaba sendo enredada mesmo. Agora, imagine um adolescente. Está ali, nunca teve um relacionamento, né? E ele começa com aquela conversinha muito boa. E daqui a pouco ela acabou se envolvendo com aquela conversa. E às vezes ela até se abriu, né? Falando que estava triste com alguma coisa, com Sim. alguma situação. Foi Ele o que ela aproveita falou. daquela situação para poder Isso. estar, né? Ele se apropria dessa informação. Uhum. Ela dá a informação, ele fala, é por aqui. E aí, a partir dali, ele consegue ali ir enredando. Fazer ela se apaixonar. Faz ela se apaixonar, faz ela se convencer. E às vezes é só pela aventura. A coisa de se aventurar é coisa de jovem mesmo. Então vai na aventura. E se conseguir envolver emocionalmente, aí é pior. Porque aí a emoção acaba falando mais alto do que tudo. Então, assim, emoção e racionalidade dificilmente caminham juntas, né? Sim. Ou você tem razão, ou tem emoção. E aí o jovem é muito mais fácil ele ir pela emoção Do que e pela ele razão. não quer saber da razão. Teve né? uma vez que, assim, não é de homem mais velho, mas teve uma vez que eu tava no WhatsApp e eu recebi uma mensagem de uma mulher falando assim, oi, eu sou a tia tal e tal. Aí eu fui lá no quarto do meu pai, mas ela é da nossa família, etc. Ele falou, não conheço ninguém que é assim. Aí eu fui, tirei print e mandei pra minha mãe, porque a família da minha mãe é muito grande, aí vai que é. Aí minha mãe, não tem ninguém assim. Aí eu fui e perguntei o que eu faço. Aí meu pai falou pra bloquear, excluir o contato, e aí eu fiz o que ele fez, o que ele pediu. Infelizmente, a rede social hoje, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Coloca você em contato com o mundo, com o universo, mas aí o mundo e o universo está aberto para quê? Para esse povo maldoso, malicioso, para ladrão, para estelionatário, para gente que simplesmente quer levar alguma vantagem sexual, para pedófilo, para tudo. Então, Eles mudam só uma foto ali, coloca. Isso. Os outros não sabem quem está do outro lado. em regra, bota uma foto de alguém da Aham. mesma idade É. e começa a fazer conversa, não grava áudio, ou não abre áudio, não grava vídeo, só fala, só digita. E aí a pessoa, se for uma pessoa muito pura, muito aberta, coração aberto, sem maldade nenhuma e sem muita experiência, que é o que acontece com o jovem, aquela primeira conversa, ele vai se enredar, vai cair e vai ser envolvido ali com aquela história. Por isso que é importante essa relação pai e filho. Hoje em dia, a gente entra no dilema, né? E aí, esses são os conselhos que eu dou na delegacia com todo mundo que eu recebo com problemas iguais a esse. A gente quer educar da melhor maneira possível. Sim. O desejo de educar, de fazer a pessoa feliz, de deixar ela ser emocionalmente equilibrada. Então, a gente fica mesmo naquele limite entre o pai, que é o mandão, ou que obriga, ou que impõe, ou que proíbe, e o pai que é amigo. O pai ser amigo, pai, quando eu falo pai e mãe, né? É muito importante para ganhar a confiança do adolescente, como sua filha falou agorinha, né? Ah, eu vi a foto, fui logo do meu pai e da minha mãe. Pai, você conhece? O que é que eu faço aqui? Perfeito. Então, ter amizade é importante. Mas tem algumas situações que você se confronta entre ser amigo e ser pai. Sabe o que eu digo? Entre ser amigo e ser pai, seja pai. Por que eu digo isso? Porque pai não é um amigo, não é o coleguinha, não é o parceiro, não é o coleguinha que faz tudo que o filho quer. Que deixa tudo, né? Isso. Então, em algum momento, precisa impor limites. E hoje, o jovem, eu tenho um netinho de 8 anos de idade. Eu falo com meu filho, vá tomar aquele celularzinho que ele fica ali jogando online o tempo todo, com 8 anos de idade. Então, quando você vai impor alguma coisa, ou impor um limite, só pode isso, só pode tantas horas, agora eu vou tomar. É muito difícil. Porque fragiliza, é como se fragilizasse a relação de carinho, de amor que o filho tem a seu respeito.
Então, aí, a gente acaba permitindo mais do que o que deve. Aí ele fica com o telefone livre. Gente, um telefone livre dentro de um quarto, É o perigo. perigo. Pode vir tudo que você imagina, de tudo. Então, é um campo aberto e aí pode entrar a questão da droga, pode entrar especialmente a questão da pedofilia. E aí começa ali a pessoa acreditando que está falando com um colega, manda nudes, né? Ah, vou mandar aqui meu corpo. Manda para mim uma foto, amor, querida, tal. Você é linda, não sei o que lá, deixa eu ver se eu sei. E, às vezes, o jovem ele é mais desprendido em relação a isso. Aí acaba mandando mesmo. Manda, depois que manda, ele faz o quê? Começa a chantagear ela com aquela foto que ela mandou. É, tem isso também. Se não mandar mais, eu vou falar para o seu pai, vou falar para sua mãe, vou colocar na rede social. E aí começam as chantagens e quando vê a pessoa está completamente apreendida e enredada naquela história. Bons filhos, bons alunos, bons tudo, mas que acabou assim... Caiu na armadilha ali. Na né? armadilha, se aprisionou ali pela rede social. Aí eu digo o quê? Que é o pai. Tem que saber o que seu filho está fazendo com o celular na mão. Tem que saber. Verdade. Com o celular ou com o notebook, seja lá o que for, dentro ali do quartinho dele, de portinha trancada, precisa saber. Ah, mas aí ele fica com raiva de mim, porque fica mesmo. Fica com raiva, faz bico, fecha a cara, não quer estudar, não é isso? É assim. E nesse caso de E aí poder estar olhando o celular do filho, que a senhora... Você fazer também, Patrícia, de olhar, não olhar? Pode. Eu não, Você foi- nunca tinha Pode feito. sempre. Você acredita? Eu nunca tinha olhado pela confiança, né? Tava confiando. Aí o que acontece? Eu comecei a postar isso na rede social. Gente, dá uma olhada no celular, tal, Foi, faz você isso. ouviu você falando. Você não tem noção. O povo veio em cima de mim matando. Ah, porque não tem que fazer isso não, perde a privacidade, que não sei o quê. Mas a maioria era adolescente. É Sim. lógico. Quando eu era mais nova, tipo uns 13, 12 anos, 11, eu já tinha celular e etc. Aí o meu pai também falava tantas horas no celular, mas geralmente era quando eu tirava nota baixa. Tantas horas no celular. Aí ele falava que eu tava muito viciado no celular e tal, etc. E aí ele, Eu não deixava do você nada, dormir com o celular ele no não quarto? falava o dia, ele pegava meu celular, ele não falava o dia, por quê? Porque tem Ela criança... podia apagar, né? A pessoa pode apagar. Aí ele não falava o dia e pegava o celular, entendeu? Aí, tipo, antes eu não gostava, eu falava, poxa, e tal. Aí eu falava assim, pelo menos não fica olhando as mensagens das minhas amigas, falando que vai que as minhas amigas estão desabafando, é coisa delas e tal. E aí, meu pai olhava a galeria, o WhatsApp, quem tava conversando, o Instagram, que é o Instagram onde mais pessoas vê. Teve uma vez, que eu vou contar. Pode contar. Teve uma vez que eu não vou falar o nome da pessoa, mas teve uma vez que eu tava no Instagram e eu tava conversando com uma pessoa, um menino, com amizade, sabe? E normalmente, só que ele nunca mandava áudio, nunca mandava isso e tal. Só que eu sabia que ele estudava em tal escola e sabia que ele era amigo de um garoto da minha antiga escola, entendeu? Aí eu, normal, etc. Aí meu pai teve uma vez que olhou a conversa toda e falou, olha, filha, acho que você não deve continuar falando com esse garoto, porque Tá estranha a conversa, tá né? estranha a conversa, ele não manda... você mandou foto, não foto assim, mandou de foto assim, sabe? Eu gosto de mandar foto meio zoadinha. Aí, você manda áudio e ele não manda áudio, ele só escreve e tal. E aí... Que é isso que eu achei estranho, né? Porque ela mandava áudio, ele não mandava. Aí ela, tipo, tava aqui brincando alguma coisa, mandava pra ele, ele não mandava. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Porque normal que a gente tá ali, a gente manda o áudio, né? É E sério. ela não fez. Aí eu falei, isso aí tá muito estranho. Eu tô aqui, tô mas impressionada. A conversa... Do tanto que é bacana essa relação. Bem assim, é interessante. O fato de você fazer a coisa perfeita, tá? Não é que eu tô na sua frente, não. É certo mesmo. E ela de aceitar isso. Aí, só que a maioria das relações não são assim. Vai ter um momento que, quando você fizer isso, a adolescente, ele vai dizer o quê? Que não. Vai dizer não, vai ficar mal criado. E aí surgem os conflitos, né? Entre que você vai ficar assim, e agora? O que eu faço? Né? Entre manter a boa relação ou insistir nisso e a relação ficar tensa e conflituar. É melhor que fique tenso. Mas que você não perca esse controle. Você fez tudo certo e ela aceita. Ela entende. Ela falou, pai, né? Conversei com as minhas amigas, não. Mas o resto você pode olhar ali. Então, tudo certo. Mas agora precisa olhar. Porque se você... Verdade.
use isso como princípio sempre. Mas ele olha as mensagens das minhas amigas. Mesmo assim. Mesmo assim. Porque assim, vai ó. que eu tô falando besteira. Não é? Olha. Não, olha, assim, ó. não olha um pouco. Só Ele não fica olhando, tipo, vendo a conversa toda. Mas ele ele também vê, tipo, fala pelo pra menos- caramba. Esse pessoal aí dessa idade aí fala mais que... Tem os Olha, grupos. Por quê? Aí tem gente que critica, né? Vai na internet, não pode, não sei o quê, papapá. E vamos falar O pai- aqui. Não pode. O pai tem responsabilidade com os filhos até que ele fique maior de idade, até que ele tenha 18 anos. Aí você, por exemplo, indo ao extremo desse respeito, não olha, não pega o celular, e daqui a pouco o garoto que não manda foto, o garoto que não manda áudio, está lá do outro lado com conversa de pedofilia, ou convida para sair, aí quando sai escondido, ensina como é que faz para sair escondido, sai escondido, daqui a pouco oferece droga. Quando você percebe, o seu filho já está perdido, ou com relacionamentos, ou com alguma situação de crime, ou com o uso e consumo de drogas. De quem é a responsabilidade? Até que fique com 18 anos ou mais? É do pai. É claro, né? Então, aí você não vai poder, na hora que der esse problema, abandonar e largar. Falar, não dou conta mais, porque não foi eu que orientei, você foi para esse crime porque você quis. Responsabilidade do pai e da mãe. Então, como a responsabilidade é sua, a gente tem que ser pai, tem que ser mãe. E aí, para ser pai, para ser mãe, Aí em até- algum momento tem que ser chato. Sim. É. É Tem porque que a impor sociedade, ela limites. também ela quer mandar, né? Nos pais, né? Aham. E aí os pais ficam... Aí os filhos ouvem também. Aí os pais escutam também falando sobre... Ah, não pode isso, não pode ficar rotulando, né? Tudo. E a gente fica com aquele medo. Ah, pode, não pode? O que pode? Não, o que e se, dá? e se eu tivesse feito, não teria acontecido. Sim. Então, você tira daí, não teria acontecido, porque eu teria visto as mensagens, eu teria conversado com ela, então não teria acontecido. Então, claro que é certo olhar. É lógico. E tem que olhar dessa forma mesmo. Tipo assim, não, toda quinta eu vou olhar. Não, de forma alguma. Esporadicamente. Vai ser hoje, me dá aí o celular. Porque eles não vão saber que dia que vai pegar, né? Sim. Deixa eu olhar seu celular hoje. Se tivesse acontecido isso, não teria acontecido isso com ela. Mas você não pode se culpar também, Não, né? eu não me Porque, culpo, mas a partir de hoje é assim, até porque ela ainda não está com o celular. O celular dela ainda está para avaliação, né? Tá para perícia, né? Perícia, é. Foi. E então, ainda não tem, ela não tem. E aí, quando voltar também não vai ter, vai ficar um tempo sem. É um castiguinho. Teve uma vez também que, tipo, quando você olha o Instagram, você olha a rede social, você acha que é normal fazer algo do tipo. As pessoas da minha idade. Tipo, eu tinha época do Lomotif, conhece? Não. Não. Nem eu sei. É uma época em que, tipo, todo mundo fazia Lomotif. Lomotif é tipo um edit de fotos suas com uma música atrás, entendeu? É como se fosse um edit. É a mesma coisa, só que A Giovana faz isso demais. aí- Jovens, sempre ensinando a gente, né? Sempre, A gente sempre. aprende assim. Pois é, justamente. Aí, só que, tipo, tinha essa época. Aí eu segui um pessoal, tipo... segui um pessoal, o pessoal postava. Só que o pessoal era o quê? O pessoal, ele postava com músicas meio que pra frente. E eu achava isso normal. Você vê as pessoas fazendo, na minha idade, dava pra achar isso normal. E aí eu fui e fiz o quê? Você tinha o quê? Uns 11 anos, foi? Eu tinha 11 anos. Eu fiz o quê? Eu fui e postei fotos normais. As fotos eram normais, com os meus Mas amigos. com a música pesada. Mas a entendeu? música era- É A muito- música pesada. Era muito pesada. Aí minha mãe... O seu tio, né? O Felipe. Sim, que tipo, eu achava normal, mas ao mesmo tempo sabia que era errado. No fundo, eu sabia que era errado. Por quê? Porque eu tirei quem? O pessoal, os amigos do meu pai, tirei os... Foi com 11 anos. Ah, ela foi tirando a galera pra galera não ver, de entendeu? seguidores, porque era privado. Era privado o meu Instagram. Aí eu tirei e tal. Tirei os amigos do meu pai, tirei a minha mãe, os amigos da minha mãe. E esqueci de quem? Dos amigos do meu tio. Aí, Sempre esquece alguém, né? aí a amiga do meu tio foi e viu. Você viu isso? Ele, oxe, não tô dentro do Instagram. Aí ele foi, ela postou. Ele gravou, né? Ela gravou, mandou pro meu tio. Aí meu tio mandou pra minha mãe. Aí minha mãe mandou pro meu pai. Aí deu nisso. Aí eu fiquei, tipo, sei lá, um ano sem celular. Morri naquele... Mas aquele um ano foi muito bom pra mim, porque eu criei uma maturidade. legal. Tipo, no final eu sabia, nossa, eu fiz errado. Não vou mais fazer isso, não vou fazer mais algo do tipo. Então, aquele um ano sem celular Foi um castigão, hein? foi um castigão, mas foi uma Você coisa é boa. durão. Queria Por ser de quê? meu pai, não. Mas foi eu e a mãe. Eu e a mãe somos separados, né? Mas a gente sentou e falou, ó,
Foi os dois. Foi os dois. Então vamos tirar o celular. Porque o Sim. que ela estava fazendo? Ela estava pegando o celular como fosse... Ia escovar o dente com o celular, ia almoçar com o celular, ia não sei o que com o celular, tudo com o celular. Eu falei, não. Aí ela já tá... Tipo assim, se você faz as coisas com responsabilidade, ok. Mas ela tem 11 anos, ela não tem essa responsabilidade. Tinha. Então, tinha, quer dizer. Tinha 11 anos, então não tem essa responsabilidade. Então a gente tem que frear. Tem que Aí ter eu e a mãe dela, a gente, em consenso, né? A gente Mas- falou, ó, vamos tirar o celular dela. regras. Eu Né? achei limites. uma boa É. ideia, por quê? Porque naquela época eu tava com amizades que me levava para um Que mau poderia caminho. te levar pro lado errado, né? Podia levar mais ainda para um mau caminho, tipo, me levar para festas escondida e etc. Porque hoje em dia o pessoal, as meninas que eu era amiga, são assim hoje em dia, que saem de casa escondida, vai isso e etc. Naquela época, meu pai meio que me afastou daquelas amizades. Eu fiquei no começo eu fiquei muito Chateada, né? triste, chateada, porque eram as minhas amigas. Só que elas se afastaram e eu me afastei também. Por quê? Porque eu não tava com o celular, não conversava com ninguém, não fazia isso, etc. Mas eu achei uma boa porque eu me afastei. Eu me afastei. Eu fiquei próxima do meu pai. A gente, antes do celular, a gente sempre assistia filme junto, a gente sempre fazia as coisas junto. Aí com o celular, o quê? Eu me Você não afastei queria dele mais, na época. Aí depois que Faz a todo gente- mundo, de tudo, né? Só todo ficou só mundo. Só naquele no mundo do celular. celular. Só queria né? ficar conversando com as minhas amigas. É o que acontece muito isso. É. E aí- A Giovana mesmo já fez isso, de colocar uma música bem pesada e fazer vídeo. Postava as fotos dela, só que a música do vídeo era muito pesada. Ela ficava morrendo de ódio de mim. Tira essa música. Ela, é só o toque. Eu, não, a letra é horrível. Aí ela, não, mas eu quero só o toque. Eu falei, E eu mas a acha- letra... Aham. Sim, e na época, na hora, tipo, daquilo, eu fiquei brava. Falava, não tô errada. E etc. Só que depois do castigo, eu percebi que eu tava errada. Então, eu acho que o que ele fez foi uma boa pra mim, como pra criar uma Eu e sua mãe, maturidade. Ele e a Olha- minha mãe, eles fizeram, foi uma boa pra mim, pra eu criar maturidade e pra eu poder ter me afastado das amizades, que antes eu não percebia que me levava pro mau caminho. Ele sempre falava isso, mas eu não queria acreditar nisso. Não existe uma regrinha, né, para educação que vai dar certo, né? Uhum. Eu recebo na delegacia, às vezes, mães, elas vêm com os filhos, falam assim, doutora, trouxe ele aqui para dar uns conselhos para ele. Eu fico pensando assim, nossa, se ela que é a mãe não conseguir, imagine eu essa distância. Aí o que eu faço na delegacia? Assusto, sabe? Eu conto as historinhas, que eu tenho histórias macabras, realmente, que envolvem adolescentes e tal. Então, assim, eu vou lá, conto uma história daquela bem tensa mesmo, e falo para ele, tá vendo? Sua mãe está querendo evitar o que acontece com você, é isso. E a realidade é essa. Os pais precisam... Aquela conversinha minha inicial, gente, eu vou repetir isso tantas vezes, sempre que me perguntarem. Regra, impor limites. Eu lido todos os dias só com as situações que deram errado, né? Que esses limites não foram impostos. Por quê? O jovem, e especialmente os homens, jovem de maneira geral e homem também, eles não estão acostumados com a frustração. Na criação, a das meninas é uma criação mais contida, menos permissiva, mas a criação dos garotos ela é muito permissiva. Eles podem quase tudo, né? Porque é homem pode e tal. Quando eles chegam A na sociedade machista. Né? machista, chega na adolescência ou chega na vida adulta, eles não estão preparados para frustração, para o não. E o mundo está cheio de não. O mundo está cheio de frustração. Aí o que acontece? Como é que eles vão reagir a isso? Em casa a mãe me dava tudo, permitia tudo, eu podia tudo, saía a hora que queria, chegava a hora que queria, ficava com quem eu queria, tinha 3 relacionamentos, 4, 5, 6, 10, e não tinha limite. Aí quando chega na vida adulta, né, na adolescência ali, fase maior, vida adulta, vem as frustrações, aí eles reagem como? Reagem com violência, reagem com morte, reagem de outras formas. Então, eu acho que de tudo que a gente está conversando aqui, fica muito claro para mim, só reafirma o sentimento que eu já tenho. Pai, mãe, precisa ser amigo? Precisa. É primordial, é importante. Olha, para ter amizade, como a história que ela contou aí, do jovem ter a liberdade de, na hora que ela tiver uma situação complicada ou pelo menos estranha, que você já orientou antes, dizendo, ó, isso é estranho, isso pode, isso não pode, isso deve. Tem que falar mesmo. Histórias que não acontecem. Por exemplo, tudo que envolve sexualidade. Tem que abrir essa discussão, essa conversa. É uma conversa difícil. É difícil para a gente falar de sexualidade. Agora, imagine falar de sexualidade com o seu filho. É mais difícil ainda. Tem coisa que você não sabe nem falar, não sabe nem que palavra usa. Aí tem pais que preferem o quê? Não falar Não nada. falar. Deixa para lá. Que é pior Deixa, também. não, aí vai aprender da maneira errada. Então, você tem que Na falar desde internet. pequeno. Na internet.
fala, repete, orienta, pode isso, não pode aquilo. E sempre deixando claro, mas muito claro para ele. Você precisa confiar em mim para me contar se alguma coisa fugir disso. Existe um negócio que é chamado temor reverencial. Temor reverencial é o respeito que a gente tem pelos pais. Então, esse limite, tanto para o filho quanto para o pai, é muito difícil de estabelecer. Porque confunde tudo. O que é o respeito que ele tem que ter e o que é medo. Então, às vezes, confunde esse temor reverencial com medo. Então, tem medo do pai, confia em todo mundo, menos no pai, para contar as coisas. Porque, às vezes, tem medo da repreensão que vai receber. Então, é assim, ó, tem que ficar muito claro. Olha como uma coisa é difícil. Tem que ser amizade para você me contar tudo. E se tiver errado, eu vou te dar uma bronca. E ele tem que aceitar isso e entender isso. Meu pai fez isso. Ele, tipo, é de mentira. Porque meu pai não gosta de mentira. Com isso, ele não gosta de mentira, eu também não começou a gostar, não gostar de mentira. Tô para adotar seu pai, tá? Teu pai é bom demais com as coisas. Ele falou assim... É sério. Se você fez alguma coisa de... Ele, desde pequeno, falava, se você fez alguma coisa de errada, você sabe, percebeu que foi errado e tal, me conta. Você vai estar errada, vai ter o... Tem consequência, né? Vai ter a consequência. É verdade. Mas pelo menos o quê? Eu vou estar confiando em você. Pelo menos... Perfeito. Você vai ter a sua consequência, mas a gente vai estar juntos. A gente vai... E tal. Ele sempre fez isso. Encontrar é muita sabedoria para encontrar esse limite, para encontrar essa regra. Tem que ter muita sabedoria mesmo. Porque criar filho não é fácil, não. O povo sai botando filho no mundo, mas essa criação, esses limites são importantes. Mas se você não põe esses limites, você está criando um adulto complicado, que não vai aceitar o não de uma mulher depois, né? E acaba matando isso no caso dos homens. Essa menina que acaba não tendo autoconfiança, para depois ela não saber o que é carinho, o que é amor, o que é respeito, e submeter essas relações de violência que a gente vê hoje. Então, tudo começa onde? Nessa fase aí, da adolescência. 11, 12, 13, 15 anos, é quando vem aquele turbilhão de emoção. O adolescente acha que já é grande, que já é adulto, que já pode decidir. Você acha que você precisa se meter e precisa se meter. Aí você quer manter a liberdade dele e você não sabe qual é esse limite de deixar que ele seja livre. Então, a gente tem que usar regras, né? Já que não tem padrão, a regra é essa. Pai é responsável até que ele tenha 18 anos ou até que saia de sua casa. Então, enquanto estiver debaixo do seu teto, se meta, fiscalize. Eu falo a mesma coisa, fale. Tá debaixo. É isso. Entre ter o sorriso dele e ter o respeito é melhor. Para que você consiga não perder a mão. Porque quando você perde a mão desse controle, aí é muita dor de cabeça até que fique maior. E vai sair da sua casa? Não vai. Com dor de cabeça, vai continuar com você. Então é melhor controlar para não deixar de ter dor de cabeça. Mas essa sua ligação com sua filha sempre foi uma ligação tranquila, né, Patrícia? Sempre foi muito tranquila. Ela é muito carinhosa, ela é daquela de contar mesmo as coisas. Ela é muito de boa. Muito, muito, muito. É assim, tanto que a gente assustou dela ter feito. Sim. Aí vocês foram lá da delegacia, vamos lá voltar o caso aqui, para esclarecer para nossos ouvintes. Aí você foi para a delegacia, registrou, aí encontraram, aí ficaram esses 4 dias procurando, rodando Brasília. E como é que foi o processo do pessoal da polícia? Eles ficavam te ligando o tempo todo? Sim, como é que sempre 3, 4 horas da manhã eles estavam mandando mensagem. Pergunta a amiguinha tal coisa, porque eu tinha o número de algumas pessoas. Vê aí alguma coisa assim. Tava bem em cima mesmo, tava correndo atrás. Uma curiosidade que eu tenho também, você mandava mensagem para ela nesse período que ela estava... Tentei, mas o celular dela estava desligado o tempo todo. E ela tirou até o chip do celular. Ah, entendi. Aí você mandava mensagem, ficava só aquele só um pauzinho. Um pauzinho. Nenhum momento teve... Ela não ligou nenhuma vez o celular, até no dia que pegou ela, o celular dela continuou desligado. Porque quando liga dá localização, né? Então, provavelmente, ele orientou ela a tirar. Ela falou que ele falou para ela tirar o chip e desligar o celular antes dele chegar lá. Pra você ver, né? Como é que são as Sim, meu coisas. pai já tinha falado uma coisa, só que não assim, sobre Uber. Ele tinha falado sobre isso, que, tipo, ele não gosta que eu ande de Uber, que eu já andei algumas vezes. Eu nunca deixei, até por conta de medo. Eu tenho medo. Sim. Aí ele disse assim, aí ele me explicou que, tipo, Uber, você não conhece a pessoa que tá dirigindo. Aí ele tá com uma arma bem aqui, na perna, e fala assim, ó, me dá seu celular. Ele vai e joga o celular pra lá. Pronto. E Já pronto. era, acabou. Acabou. Aí, É verdade.
Ela falou que ele falou pra ela tirar o chip e desligar o celular. E ela fez, né? Mas ela, em nenhum momento, ela falou assim, não, você tá estranho, não tá? Ou achou tudo normal? Eu acho que ela tava, assim, tão envolvida, Tava né? confiando, Confiando que confiante. que ele disse que ia ajudar ela com a ansiedade e tudo. Eles dois estavam conversando, já tinha uma semana conversando no celular. Então, acho que ela estava confiando que ele É tudo seria que ele um bom fosse falar, rapaz. né? Que ele seria um bom rapaz. E aí, a gente só conseguiu localizar ela por conta da filmagem que pegou o carro do Uber. Certo. E aí, a polícia tentou entrar em contato com o cara do Uber, só que foi ainda difícil, porque o rapaz não queria fornecer, não queria Entendi. falar, estava bem... Aí, no final, ele, não, vou falar onde Colaborar, eu né? deixei ela. Uhum. Aí Ai, ele... pera, não entendi. Ele não tava dentro do local onde ele... Não, ele tava O rapaz do Uber. Ah, do O Uber. rapaz do Uber que não queria fornecer o Endereço o onde endereço deixou onde ela. deixou ela. Entendi. E aí depois ele foi, a polícia conversou com ele e ele falou. Esse foi quanto tempo depois? No quarto dia. quarto. Mas Demorou foi, tudo isso? demorou. Aí- Mas não foi pro rapaz falar, não. Foi o tempo que a polícia encontrou o endereço do Uber, o telefone, essas coisas. Ah, tá. O processo. É, né? o processo Pra poder ali, encontrar. aham. Aí, tipo, eles entraram lá, invadiram a casa. Eles disseram que teve que abrir umas 3 casas que eram bem num buraco mesmo lá no Foi aonde? Valparaíso. Foi a Valparaíso, né? Bem longe, sabe? Um lugar bem difícil de acesso, essas coisas. Aí lá parece que era um prédiozinho, né? E o rapaz morava em cima. Uma vizinha tinha até falado para ex dele, para ex do rapaz, que tinha movimento na casa, mas que estava tudo trancado. Ele não estava abrindo a porta. E Só aí- estavam os dois? Só os dois. Tá. Na hora que a polícia conseguiu o endereço tudo, eles foram para lá. Aí eu soube que eles tentaram abrir uma outra casa, não era, até que acharam a casa certa, que era num prédiozinho, e arrombaram a porta, o rapaz estava na sala e a Giovana estava tomando banho. Nossa, que alívio. hein? Nossa, na hora que ligaram, a gente faltou, parece que era Copa mesmo, a gente pulou da altura do mundo. Foi muito Isso foi bom. que horas que eles encontraram ela? Era à noite. Eu não lembro a hora exata, mas era, acho que tipo umas 8, 9. Assim, já era à noite já. Aí você foi o quê? Foi pra delegacia encontrar com ela? E Ou... fui, aham. Aí na hora que eu cheguei lá, o policial estava chegando com ela. Aí ela até quase que caiu, assim, meia... Acho que tava com vergonha, né? Aí a gente conversou com ela, entrou lá para dentro. Aí o policial conversou, conversa, tal. Ela tá bem, tal. Aí levou para fazer todos os exames, né, que tem que fazer no IML, em tudo. Aí fizemos tudo isso. Aí ela foi para ser ouvida, né? Foi ouvida lá. E aí depois a gente foi embora para casa. Aí que eu fui conversar com ela, né? Mas quanto tempo depois? No mesmo dia ou foi... No mesmo dia. No mesmo Aí dia. algumas 3 horas depois. Que até fazer tudo, 3, Aí- 4 horas. Ela te contou alguma coisa? Contou, Como ela, foi? ela contou. Aí eu falei, por quê, né? Tal, Giovana, não entendi. Por que você fez isso? Ela, mãe, eu tava com a cabeça ruim, não sabia. Eu falei, e quando você tava lá? Por que você não ligou seu celular? Aí ela, eu não liguei, né? O menino falou pra mim não ligar o celular. E eu falei, ele mexia no celular dele? Aí ela falou, mexia. Aí eu falei, ele então sabia que você estava sendo procurado, porque se ele abrisse o celular dele, alguma coisa ia aparecer sua. Mas ela não Então- tinha contato nenhum com a internet, com nada? Nada. Nada. Mas, Nem, tipo, nem do celular dele? ela não, Não, queria... Eu acho que ela ou não... ele tava proibindo? Não, eu acho que foi meio assim, ela não queria e você sabe quando a pessoa fala para você, você que sabe, mas já tá te colocando, induzindo para fazer que não. Eu acho que foi assim, mas assim, não sei. O que deu a entender, ela me falando, não, ele falou para mim se eu quisesse, mas já que eu não quero ir embora, não precisa ver, tal. Tipo assim, ligar o celular. Então ela não ligou. E ela pedia pra ir embora, alguma coisa? Pra ligar pra vocês? Ela falou que no quarto dia, ela falou assim, já bateu a vontade dela ir embora. Só que ela disse que não sabia como que ela ia fazer. Porque estava com medo do que eu ia fazer com ela, né? Ela sumiu. Aí eu falei, mas você não precisava ter medo. Você sabe que eu não ia te bater. A gente ia conversar com você e tal. Aí ela falou, mãe, mas na hora eu não pensei isso, né? Mas é uma menina. Uma criança. criança, né? É. 13 anos, criança. Tanto Ela é não que tem... Ele vai responder, eu andei acompanhando a investigação, ele vai responder por
estupro de vulnerável e cárcere privado. E o cárcere Sequestro, privado né? é isso, que é o sequestro. O sequestro tem pena de 1 a 3 anos de reclusão, mas no caso dela, quando é praticado contra menor de idade e tem algum interesse para ato de lipidinoso, que é para o sexo, alguma coisa assim, a pena é agravada, vai até 5 anos de prisão. Então, 5. O estupro de vulnerável é de 8 a 15. Então, meu irmão, ele pode pegar até 20 anos de prisão por causa dessa gracinha. É ruim que ele estragou a própria vida dele, né? É verdade. Assim, no primeiro momento, eu fiquei com dó. Eu fiquei com pena dele. Tipo assim, pô, vai acabar a vida do rapaz. Por ela, se ela quis ir, né? Mas, da forma que ele falou, ele meio que manipulou para ela ir. Manipulou. E aí, assim, ela é fácil de ser manipulada como qualquer criança de 13 anos. E aí eu fiquei com dó. Depois que a ex dele entrou em contato comigo e relatou a história dela, se eu colocar o áudio para vocês ouvir, vocês choram junto com ela. O que ela falou, mais ou menos? Ela falou assim, ela disse que na hora que viu que encontraram a Giovana, ela falou, graças a Deus encontraram ela. Eu pensei que ele ia matar ela. Ele acabou comigo, ele quebrou os 2 tendões do meu braço, minhas costas são todas marcadas, minha cabeça. Ele me bateu demais. Quando eu estava grávida de 5 meses, ele meteu um chute na minha barriga, eu quase ganhei a neném. Ela ganhou a neném prematura. Nesse tempo. Por causa desse chute, Mas quase né? abortou, né? Aí, nesse chute, ele foi preso no exército. E ela, por medo. E ele fez a cabeça dela de ir lá retirar a queixa. Por quê? Porque ele ia perder o emprego, né? Se caso continuasse, alguma coisa assim. E ele falou para ela, se eu perder o emprego, a gente não vai ter o que comer, não vai ter nada. Mas Então, isso com elas com quantos anos, eles dois? eu acho que eles tinham uns 16, 15, não sei. Eu acho que ela é 1 ano mais nova, parece que ele. Acho que ela tinha uns 15 anos. E aí, agora, só que não, na gravidez foi de agora, porque a bebê dela tem 4 meses. Então, ele fez isso com ela, ele pediu para ele ir lá retirar a queixa, ela retirou e continuou do mesmo jeito, espancando ela, e tanto que tinha 15 dias que ela tinha fugido, quando ele estava com a Giovana. Então, possivelmente ele já estava conversando com a Com a Giovana. Já. enquanto- E aí ela falou, ele me chifrava demais, ele já me chifrou muito, muito mesmo. Ele chegava bêbado, drogado e me batia. Ele deixou faltar 2 meses do leite da neném dela, que não bebe leite comum, por ser prematura. Aí, nisso, ela disse que a mãe dele falou para ela ir embora, porque ele ia acabar matando ela e a filha. Então, a partir do momento que ela me relatou tudo isso, acabou minha dó. Porque eu falei, tá, pensei assim, não, ele fez isso. E, assim, uma coisa que eu fiquei muito chateada foi dele ter dado vodka e maconha para minha filha. Porque até então, você induzir a menina a fazer relação, ela querendo, ela sã, é uma coisa. Agora, você com vodka e maconha, Mas não tem quando você isso. fala assim, ó, ela querendo, né? A grande maioria dos abusadores, de quem sofre ou quem sofre uma penalização, né? Ou quem é indiciado por estupro, por exemplo, é dizer assim, achei que ela tinha mais de 13. Ou ela me falou que tinha mais de 13. Isso foi o que ele relatou. Ele tem que perguntar, sem ver, eu sei que é isso, que é desculpa que todos dão. Ele tem que ter certeza de quantos anos ela tem. Eu vou pedir carteira de identidade? Vai. Pede um documento mesmo. Porque Até se tiver... porque Não, vai preso. se tiver pegou ela menos na de 13, escola de um ensino fundamental, né? ensino fundamental. E assim, ó, a nossa lei diz que menos de 13, né? A lei até fala de 14 incompletos, então 13 anos até o último dia, antes de fazer 14, o consentimento não é válido. Foi ela que quis, foi ela que me chamou. Azar o seu. Tenha certeza de que ela não tem 13 anos. Por quê? Se o consentimento de uma garota de 13 anos não existe, por mais que ela diga, não, olha, fui eu que quis, mamãe, fui eu que chamei, fui eu que dei a ideia. Paciência, ele vai responder. Então, o importante é o quê? Não se envolva com menor de 14 anos, né? 13 anos para baixo, você não vai se envolver. E aí, não tenha dó, porque ela com 13, provavelmente ela falou a idade para ele. Nas conversas lá de celular, ele deve ter perguntado, e ainda assim ele assumiu o risco de fazer tudo isso com ela, sabendo que ela tinha 13 anos. Então,
Ele que responda. Então, vocês chegaram a ver o celular, a conversa dos dois? Não. Ainda está lá na delegacia. Está na delegacia ainda, né? Tá. Ainda Vai não passar tem. por uma perícia, vai ser degravada a conversa, que com certeza vai fazer parte dos autos. Isso demora quanto tempo, doutor? Sempre o povo fala 30 dias, né? Não tem essa história de 30 dias. É o tempo ali que a perícia leva, porque tem outras demandas, tal. O tempo tem que ser uma coisa bem feita, é criterioso. Às vezes o celular tem senha, tem que quebrar, que não é o caso, né? Que ela deve ter colaborado e entregue a senha ali. Mas leva ali um certo tempo, em regra, leva aí em torno desses 30 dias para que consiga fazer essa degravação e transformar a degravação em um laudo, para que possa ser lido e compreendido pelo juiz, né? Que vai depois que vai manusear esses autos. E ela, como é que ela está hoje psicologicamente? Ela não, psicologicamente, ela não está bem, não. Uhum. Ela está bem, assim, abalada, ainda para ir para a escola ainda não está conseguindo, né? Ela tem muito medo que vão falar Da repercussão, de como é que vão receber ela na escola. Vocês vão ficar olhando feio pra ela. Aí isso aí a gente já começou o tratamento com ela, com o psicólogo. Tem que preparar ela para essa retomada, né? Aí eu já até falei para ela, ó, isso você pode preparar, sempre vai vir alguma coisa. Então, você tem que estar forte para aguentar o rojão. É uma consequência, né? A gente tem que pagar pelos atos que a gente faz de errado, então, querendo ou não, você vai pagar pelo seu erro, para que não se repita mais. E aí ela, não, mãe, isso não vai repetir mais. E É importante a família estar ali Junto mostrando com ela. força com ela, né? Força, dando carinho Dando nesse carinho, momento. Porque assim, a sociedade tem que entender que ela é uma criança, ela não teve culpa. O rapaz lá com 19 anos Manipulou a criança. Então, assim, as pessoas, você falou que as pessoas ficaram falando que foi culpa da Giovana, assim, eu vou dar minha opinião, totalmente estão errados. Porque é uma criança, a gente tem que olhar assim, é uma criança. Então, assim, como a doutora falou, um adulto consegue cair em golpes, quanto mais criança. Então, assim, a sociedade tem que entender isso. Está acontecendo muitos casos que aconteceu com a menina de 11 anos, que parece que é o filho do padrasto de 13 anos lá em Santa Catarina, né? Que teve um aborto, né? Que fizeram lá pela lei. Teve o caso agora também da atriz, né? Que ela teve um filho por causa de um estupro e tal. Clara Castanho, né? Isso. Que ela doou, né? Isso. O filho. Que Ela eu foi acho vítima de engraçado. estupro e ela manteve a criança, não quis tirar. Tinha direito de tirar e não tirou. Mas ela entregou para doação assim Isso. que a criança nasceu. E qual a opinião de vocês, vocês mulheres, assim, que teve esse caso da Carla, né? Que ela preferiu ter o filho E não e ter abortado. não ter abortado. E o caso, a opinião de vocês? Então, a lei brasileira permite ali o aborto, né? Defende a vida, mas permite o aborto em algumas situações. Como estupro, né? Isso. Estupro é uma delas. Tem aquela em que há risco de vida para a mãe, né? E aí, então, permite que, analisando os dois direitos, da vida da criança e da vida da mãe, fica com a vida da mãe. Né? E aí ela pode abortar quando houver risco de vida. Ou, na situação, né? Os anencéfalos, né? Que comprovadamente não têm cérebro e não vão ter sobrevida. Né? Então, pode fazer o aborto. E na situação em que a pessoa é vítima de estupro. Então, a criança lá da região sul, ela se enquadrava nessa situação. Era vítima de estupro, ela só tinha 11 anos, talvez houvesse risco até para a vida dela gestar uma criança aos 11 anos de idade. E ali prevaleceu, contra a lei, a vontade da juíza e da promotora, né? Que prezavam pela vida e ficaram ali naquela dúvida. Não, aguenta mais um pouquinho, né? Segura aí. Então, as pessoas, os ativistas e todo mundo, a própria mãe, a própria família, ficou, não, a gente quer cumprir só a lei. E aí, eles têm uma regra que não pode ser maior do que a lei, porque existe uma hierarquia de leis. Constituição, a lei, aí tem as decisões, tem por exemplo, os normativos, né? E nessa hierarquia, essa regulamentação que foi feita da lei, dizendo que pode abortar até tantos dias ou tantos meses, a lei não fala isso. A lei fala que permite o aborto se for fruto de estupro. Ponto. Aí eles ficaram usando uma regulamentação para dizer, não, a criança já está grande, é o suficiente para nascer. Já passou do prazo que nós temos aqui para permitir. Então, essa legislação inferior à lei, ela é ilegal quando ela contraria a lei, quando ela fixa limites que a lei não traz.
E aí se apegaram a isso e não permitiram ali o aborto. E a criança foi crescendo. Eu tenho uma pergunta. Passando tempo. É porque dessa menina de 11 anos, né? Que ela... algumas pessoas falaram que foi estupro, né? E outras falaram que ela estava tendo relação sexual com o filho do padrasto. Vocês Com o sabem? consentimento da Com o família, né? consentimento da Eu não soube. família. É a mesmíssima situação que a gente está analisando aqui o tempo todo. Aham. 11 anos. A nossa lei diz que adolescentes que tenham menos de 13 anos, com relação a sexo, ela não pode consentir. O consentimento não é válido. Então, mesmo que os pais tivessem consentido, esse consentimento é ilegal. Em algum momento consentiram, depois a menina... Talvez consentiram no namoro. E a menina vai engravida. Aí eles falam, a gente não quer que ela fique. Por que ficou considerado estupro? Mesmo que tenha consentimento. Porque a lei diz que relacionamento consentido ou não, se tiver menos de 13, é estupro. Então, ninguém discute consentimento, porque ele não existe. A lei não permite esse consentimento. Nem dela, nem de pai, nem de ninguém. Estupro, ponto. E quando é estupro, a lei diz o quê? Que pode tirar. Então, a família, em algum momento, se arrependeu e falou, a gente quer tirar. Porque a gente não quer uma menina com 11 anos, grávida, e porque o corpo dela pode não resistir, e a gente quer tirar. Então, eles, pela lei, teriam direito. E aí, o judiciário pode ter levado em consideração. Não, vocês permitiram, não. Hoje, na delegacia, eu vivo um monte de situação igual a essa. Sabe como é que é? Exatamente essa. Namoro, a família consente, a garota engravida. Quando chega no hospital, sem estresse, tá? Na hora do parto, fazem a conta. Pega os documentos dela e fala, 14 anos, ó. Quando ela engravidou, ela tinha 13. Faz o quê? Notifica a delegacia. A delegacia tem que abrir um procedimento, porque a lei diz que é estupro. Como assim? Eles estão vivendo juntos. Eles são casados. A família permitiu o casamento. Estupro. Porque a lei fala que com menos de 13 não pode. Forma-se um procedimento, indicia o cara e manda para o judiciário, para o juiz resolver. Então, é isso. Não existe consentimento. Então, não tem nada para discutir. Não pode. A lei. Menos de 13, não tem jeito. Então, a de lá tinha 11 anos, foi estupro. Aí ela quis. A família permitiu. Não avalia isso. É estupro e podia tirar. Quando a família quis tirar, o judiciário lá, de alguma forma, impediu. Então, hoje estão respondendo, né? A criança foi tirada e aí, um momento bem posterior ali, a idade gestacional fixada pelo próprio Estado, né? Que estava grande, mas, infelizmente, é isso. Nesse caso é tão ruim, né? Para a criança também. Independente, porque né, é uma coisa muito... Isso choca a gente, choca todo mundo, né? Que nós estamos falando de vida, né? Cada um vai ter um posicionamento em relação a isso, a viver ou não. Então, a gente até se abstrai um pouquinho do debate da vida, da concepção, até o parto, quando gerou, quando fecundou. Porque tiraram, estava o quê? Com 6 meses, né? 6 para 7 já, já né? estava bem grande. Já estava grande. E a gente fica com essa história de consentimento não é válido e a lei permite que faça esse aborto. Mas não significa fazer aborto de qualquer jeito. Ou só porque está com vontade, ou porque engravidou e não quer criar o filho, ou tem pouca idade. Né? Se for maior de 14, aí essa discussão já não cabe. Já não cabe, né? E, Patrícia, e a sua relação daqui para frente com sua filha? Que você olha para trás e fala assim, cara... Porque a gente é aquilo que a gente falou no início, né? A gente sempre olha assim, cara, eu errei nisso, errei. A gente não pode se culpar, isso é verdade. Mas até algumas coisas que a gente olha para trás e fala, se eu tivesse feito pode melhorar, isso, pode melhorar, né? É. Que você... O meu caso, o que eu vou melhorar, assim, vai ser sobre a rede social. Eu vou ter acesso, eu vou olhar, vou estar olhando quem é o amigo, quem adicionou, você conhece da onde, tá ali. Essa fiscalização é importante. Fiscalizando mesmo. Eu tenho 2 Instagram, meu pai tem, o Malu Luiza, e o Malu MRT, minha mãe tem. Aí é muito engraçado, porque, tipo, eu tô conversando com tal pessoa. Aí, minha mãe manda pra ti, quem é essa pessoa? Aí eu, calma, mãe, é meu amigo da escola. Tá, porque eu fui ver um negócio, parece que eu não conheço. Aí eu fico, não, é amigo da escola, calma, respeita. É igual o da Giovana, veio vários amiguinhos dela falar comigo no meu Instagram, né? Aí vem, aí fala... Oi, tia, tudo bom? Como tá a Giovana? Eu posso falar com ela?
Aí eu vou lá olhar o Instagram do menino, da menina, né? Eu falo, meu Deus, quem é esse menino aqui, Giovana? E ela, mãe, meu amigo lá da escola, não sei o quê. Mãe, esse é não sei quem. Então, tipo assim, aí eu falo, você tem que ter amigo na sua rede social de gente que convive com você, de gente da escola, de pessoas que você vê. Sim. Pessoas que você não tem acesso, que você não vê, não tem por que você ser amigo dele. Ela tá bom. Tá. É porque hoje em dia também esse negócio do Instagram, todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores, querem ser populares e tudo, né? Até é difícil poder controlar isso, né? Mas assim, é aquele negócio. Acho que a família tem que estar ali, feito o que aconteceu com você, mas mostra que você é próximo da sua filha. É, Né? aham. Ela mostra Então, que você... isso aqui é para servir para muita gente que, tipo assim, mesmo a Giovana sendo bem próxima a mim, ela fez. Ainda aconteceu, né? Então, Fica um alerta, né? Isso, fica um alerta para todas as mães, pai, que pode acontecer, porque muitas pessoas julgaram. Ah, porque ela é isso, porque fez isso, Mas eu tenho certeza, se você tivesse no meu lugar, a pessoa tivesse no meu lugar e tivesse sido a filha dela, eu tenho certeza que o posicionamento dela seria diferente. Ela ia pensar da mesma forma que eu. Mas a pessoa só pensa igual a você quando dói em você mesmo, né? Não adianta. Então, assim, é bom ficar alerta, sim. Até mães não concordaram de estar olhando a rede social. E eu achei isso um absurdo. Porque eu falei, meu Deus, então... Se a gente é mãe, não pode olhar a rede social do filho, o que a gente vai poder? Nada. Então, Aí na hora que tiver problema, quem é que vai se envolver? Aí é o a culpa é desespero de da quem? Quem vai família, né? assumir Isso. a família. A culpa é minha, né? Vamos dizer. As pessoas vão falar, se deixou, a culpa é sua. Então, é a gente que tem que tomar a frente mesmo, não tem como. E uma pergunta também. Você perdoa o rapaz? O que você sente? No Como é que meu tá? coração, ele já está perdoado. Até porque eu acredito em Deus, eu sou cristã, então, se eu ficar com isso remoendo dentro de mim, vai ser ruim para mim, né? Então, para mim, ele já está perdoado. Mas ele vai ter que pagar pelo erro. Sim. Sim. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. César vai pesar isso. na conta dele, né? Justamente. Tem que ser. E até porque, assim, pelo fato dele já ter machucado outras pessoas, né? Eu fiz o quê? Eu peguei a mensagem da moça, mostrei as fotos, que ela me mandou as fotos toda machucada que ele tinha feito. Cheguei na Giovana, falei, Giovana, tá vendo aqui, ó? Isso aqui que ele fez. Olha o áudio dela, escuta. Ele fez isso, isso e isso com ela. Ele ia fazer a mesma coisa com você. E foi o que ela falou. Falando nisso, eu fiquei pensando assim, tipo, sobre a menina e sobre a Giovana. Porque, tipo, a Giovana, ela ficou, tipo, meio que aceitando, né? Aham. E tal. Mas imagina se ela não aceitasse. Aí seria pior. Porque, você disse não pra mim? Pá. Talvez, assim, ele talvez achou que a Giovana fosse uma menina, sei lá, que os pais não iam estar nem aí pra ela, que ela poderia ir morar com ele, que a outra moça não tem pai, ela não tem pai, morava com a tia. Então, meio que foi assim, os dois se juntaram e foram morar juntos. E aí aconteceu que ela ficou à mercê disso e ele, com o passar do tempo, começou a tratar ela dessa forma. E eu falei pra Giovana, você ia ser a próxima a ser tratada dessa mesma forma que ele tratou a ex. Você ia apanhar, ele não deixava ela trabalhar, ele não quebrou o celular dela para não ter contato com ninguém. Então, já era meio que um cárcere. Ele estava acostumado a fazer esse tipo de então coisa. ele ia fazer a mesma coisa com a Giovana. Mas aí ele se deu mal porque tem a família, né? Ele mentiu para a Giovana que tinha 5 meses separado da moça. Aí a Giovana viu que tinha roupa de bebê suja lá, as coisas estavam tudo lá ainda, que a moça foi fugida sem nada. Foi sem a roupa da bebê, sem nada. E aí eu falei, como tem 5 meses que ele separou, se a bebê dele tem 4 e tem roupa suja da bebê? A bebê não tinha nem nascido quando ele separou da moça, né? Aí ela é mesmo. Tipo assim, você vê que ela nem raciocina. É uma criança, né? Acaba... Não pensa como a gente, que já é adulto, né? Tipo assim, se uma mulher mente pra você ou se um cara mente pra mim, a gente já fica esperta. A gente fala, peraí, mas como? Se isso aqui, a gente já liga as coisas. Uma criança, uma menina, elas não têm maturidade para pensar lá na frente. O adolescente não se preocupa muito com essas coisas, né? De ficar fazendo raciocínio. Será que talvez... Não. Eles vão levando a vida, né? De forma mais leve do que a gente. O importante é o que vocês estão fazendo agora, tipo, tá acompanhando, serve para todo mundo. Não ligar muito com o que a sociedade fica falando que não pode, não pode isso, pode... Porque hoje em dia você não pode fazer mais nada, né? Hoje em dia, se eu falar uma coisa que agora... O pessoal já está falando, uns condenando, outros a favor. Então, se a gente ficar muito ligado no que as pessoas falam, a gente não vai educar nossos filhos, a gente não vai montar um negócio, a gente não vai fazer nada. Então, verdade. assim,
gente tem que caminhar e buscar. Assim, graças a Deus, foi muita gente mais positiva do que negativa. E teve uma mobilização, né, grande, né? E quando eu pedi, assim, para vários amigos, eu vi que tem tanta gente de Deus, assim, é muita gente orando. Eu tô orando, eu tô orando. Eu recebi 1 milhão de mensagens. Eu tô orando. Então, eu falei, gente, mas tem muita gente de Deus, né? É que parece que não tem. Parece que não tem, né? Mas tem. Tem mesmo. Graças a Deus. Está chegando ao fim, né, bebê? Né? E a gente sempre pede para deixar, né, uma mensagem. Eu queria sua mensagem para passar para o pessoal. E a da doutora também, depois, na sequência. Que é para a gente deixar registrado aqui, que você está passando também, que você espera também daqui para frente. Deixar uma mensagem para a minha mensagem é que vigie, sim, do seu lado dos seus filhos. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. É uma dor terrível, uma dor muito tremenda. E mesmo seu filho sendo seu amigo, mesmo ele confiando em você, mesmo você confiando nele, olhe sim o celular, porque pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer mãe, com qualquer família. Então, vigie, fique esperto, que quem tem que cuidar somos nós mesmos, né? Uhum. E a doutora? Então, primeiro agradecer a oportunidade, né? Deixar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que realmente é isso. Essa relação pai e filho não tem receitinha pronta, mas eu acho que tem alguns princípios. É amar incondicionalmente, amar muito. E, em nome desse amor, tomar conta, fiscalizar, ensinar ele a se frustrar, também dar alguns nãos e dizer por quê. Para que ele, no futuro, ele avalie e fale, naquele momento que eu recebi aquele não, era porque eu precisava, foi importante para a minha vida, e a pessoa vai seguir, equilibrado, né? Sabendo aceitar os nãos da vida. Uhum. E também com relação aos pais, né? Rede social é um mundo de possibilidades, e aí ali tem coisa boa, ali tem livro disponível, mas também ali tem pedofilia, ali tem muita pornografia, e se a gente não se cuidar, são assuntos e temas que chamam a atenção de todo mundo. Ainda hoje é assim, chama de criança, chama de adolescente, chama de adulto, e às vezes ela vai por curiosidade, daqui a pouco está envolvida aí com essas questões sexuais ou com pessoas maiores de idade ou com gente mal intencionada. Então, acho que fiscalizar é importante. Ter amizade, dar muito amor, muito carinho, mas dar regra, né? Dar limites, tudo isso é bem importante e não perder de vista o seu filho. Acho que é isso. Isso, né? Doutora, qual a sua rede social? O pessoal tá... Chama a rede social, que é bem importante, Jane Klebia. Se colocar Jane, J-A-N-E-K-L-E-B-I-A, já vai aparecer lá na primeira linha, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, eu tenho uma página pública no Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Então, me sigam lá, me acompanhem, que eu vou ficar muito feliz de tê-los nas minhas redes. Converso com todo mundo, respondo todo mundo, mando um direct ali que eu respondo. E projetos? Projeto. Hoje, pré-candidata, agora convicta disso. Estamos aí há 3 meses no processo eleitoral e dizer que é importante quem estiver nos ouvindo aí saber olhar com seriedade, né? Não fazer disso uma brincadeira, daquele que pega um folhetinho na porta da escola e vota no primeiro que aparecer ali. Não, pesquisar mesmo a vida do candidato, ver quem realmente tem propostas que pode representar e em 4 anos fazer alguma coisa que mude a vida do nosso quadradinho de Brasília. Então é isso. Obrigado, doutora. Patrícia, sua rede social? A minha é Luxúria Mega Hair, né? Meu trabalho. Só por Luxúria Mega Hair que vão encontrar lá. Você tem um salão de beleza, correto? Isso, eu tenho um salão. Que é um dos mais bombados ali na região de Águas Claras. Tá bem movimentado, graças a Deus. Graças a Deus. E os seus projetos daqui para frente, você com a Giovana, tudo no geral? O projeto tá ali, né? Sempre presente na vida dela, como eu sempre estive. E trabalhar muito. Né? E vão lá, né? No Luxúria, o quê? Luxúria Mega Hair. Vão lá fazer o cabelo, Pode botar aquele louro, botar aquele cabelo... Né? Tem todas as cores, todos os tamanhos. Você faz muito aplique também, né? É só isso. É só... Na verdade, não só isso, mas é especialmente isso, né? Porque Mega Hair, né? Maravilha. E é isso, né, bebê? É isso. Ficamos mais um episódio do Saiu Podcast. Vamos deixando vácuo? Nada, o que é isso? Você gostou? Gostei muito, achei muito produtivo a conversa, achei bem top. Maravilha, papai te ama. Também te amo, papai. É isso aí, galera. Mais um episódio do Zai Podcast. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Foi
Foi ótimo. O que vocês acharam? Eu gostei. Muito bom.